uma imensa satisfação falar com vocês através desta mídia e poder compartilhar convosco uma reflexão da Palavra de Deus, em que o Espírito Santo chama a nossa atenção para o compromisso, a responsabilidade e o dever que nós temos de trabalhar e desenvolver a nossa salvação. Quando eu olho para este texto, eu fico cada vez mais certo e convicto de que não há desculpas para aquele que abandonou a fé em Jesus Cristo e voltou a viver pecando deliberadamente ou até mesmo se entregou totalmente ao pecado. Quando nós olhamos para a obra de redenção em Cristo, nós estamos vendo Deus trabalhar a parte vertical do plano de redenção, que é Deus trabalhando, agindo para ligar o homem que estava separado de Deus por causa do pecado, que causou inimizade e suscitou em Deus a ira contra o pecado. Então Deus não poderia estar unido ao homem até que o problema do pecado e da inimizade de Deus com o homem fosse totalmente sanada, resolvida. Então Deus, ele agiu e fez e realizou a obra vertical no que compete a Deus. Porém, na parte horizontal temos deveres e obrigações, embora a fé por si só, ela trará sobre ela mesma, sobre o efeito da graça, os benefícios da salvação. Mas eu quero falar sobre o dever e a obrigação de você desenvolver a vossa salvação. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 12 de Filipenses, diz assim: Então, meus queridos, assim como sempre obedeceram minhas instruções com entusiasmo, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, Paulo diz: continuem a trabalhar em sua salvação. Isto é, Paulo diz, cultivem-na e tragam-na para o efeito total. Busque ativamente a maturidade espiritual com temor e tremor, inspirados pela reverência, usando séria cautela de autoavaliação crítica, para evitar qualquer coisa que possa ofender a Deus e desacreditar o nome de Jesus Cristo. Paulo usou o termo kategazomai para dizer que nós precisamos trabalhar a nossa salvação, precisamos cuidar da manutenção da nossa salvação, do desenvolvimento da nossa salvação. E esse trabalho está ligado ao estilo de vida que eu vou viver a partir do momento que eu aceitei Jesus como Senhor sobre a minha vida. As minhas ações não podem desacreditar ao Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo ela não pode ser um meio de ofensa ao qual eu, o indivíduo, por causa da rebeldia, estou ou estarei ofendendo a Deus. Não, Paulo diz, desenvolvam a vossa salvação. Ele diz, trabalhem a vossa salvação aí ele diz, com o cuidado, com o zelo. Quando Paulo usou o termo grego kategazomai, que está relacionado a um tipo de autoavaliação crítica, e esta autoavaliação crítica, ela tem o propósito, ela tem o objetivo de evitar qualquer ação minha, qualquer comportamento, qualquer atitude que possa ofender a Deus e desacreditar o nome de Jesus. É por este motivo que a igreja tem sido motivo de chacota, de zombaria, por causa de homens e de mulheres que
não trabalham a sua salvação, não trabalham vamos dizer, na condição da sua salvação. Eu não estou falando que você deve fazer algo para ser salvo. A salvação é fé em Jesus Cristo. Você já está salvo, só que você precisa entender que você agora vive para Cristo. Por isto que Paulo diz: já não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Então, a partir desse momento, você não tem vontade própria, você não tem pensamento próprio, você não pode agir como se estivesse agindo por conta própria. Tudo que você faz a partir do momento que você aceitou Jesus como Salvador, refletirá em Cristo ou será um objeto, uma condição, um meio pelo qual você estará ofendendo a Deus. Então, Paulo diz que nós devemos trazer o efeito da nossa salvação, ou seja, a uma condição amplamente perfeita e total. O que significa isso? A minha vida, de fato, precisa refletir a minha salvação. A minha conduta precisa refletir a minha salvação. Eu não posso professar a crença na vida eterna, mas viver como um ímpio, como um pecador que vive deliberadamente a pecar, sem temor a Deus, sem respeito a Deus e a sua palavra. Então, Paulo chama a nossa atenção para o termo grego kategazomai, que significa que nós devemos usar uma série de cautelas autoavaliativas. Com isso, nós devemos avaliar sempre ao crivo e à luz da palavra de Deus a nossa conduta, a nossa vida, e com isso extrair desta autoavaliação crítica se estamos ou não ofendendo a Deus ou desacreditando o nome de Jesus Cristo para aquela testemunha que Paulo se refere, que estamos cercados por uma tão grande multidão, ou seja, as pessoas estão olhando como você vive, as pessoas estão olhando, observando como você professa a fé em Jesus. Ou quando você está numa rodinha de amigos, você desacredita o nome de Jesus. Todos estão falando que o país está numa pindaíba da bexiga. Todos estão falando que o país está afundando. E você, como um agente de Deus, um embaixador de Cristo, você deve ter uma palavra do reino de Deus que venha contrapor e venha subjugar toda e qualquer declaração, que venha suplantar definitivamente aquelas expressões negativas, mas com uma palavra de poder, com uma palavra de vida, com uma palavra de virtude, com uma palavra do reino de Deus. O versículo 13, Paulo diz, pois é Deus que está efetivamente trabalhando em você, tanto para querer quanto para trabalhar. E Paulo continua dizendo, isto é, fortalecendo, energizando e criando em você anseio e a capacidade de cumprir seu propósito para o seu bom prazer. Paulo usou o termo energeio. A palavra energeio é a mesma palavra, é a mesma raiz da palavra energia ou estar energizado. O que Paulo está dizendo que é Deus quem efetua em nós tanto o querer como o efetuar. É Deus que está trabalhando e agindo no teu coração, no teu ser, na tua estrutura, na tua mente, no teu psicológico, no teu emocional, para que você seja capaz de alcançar, para que você tenha a capacidade de atingir os anseios do céu.
e com isso obter a capacidade de cumprir o propósito pelo qual Deus te confiou, o propósito pelo qual Deus atribuiu a todos nós. Então Paulo usou o termo energeio, que significa estar no trabalho, é um verbo. E este verbo significa algo operativo, que é contínuo. A palavra energeio mostra a sua auto-operação. Deus está o tempo todo operando em você, agindo por meio da tua vida, para que você possa de fato atingir as expectativas do céu, os anseios. Com isso, proporcionar a você e a mim a capacidade para alcançar e atingir os propósitos do reino de Deus nas nossas vidas. Quando eu digo não há desculpa para falharmos, está aí. Porque se Deus está trabalhando em mim para que os anseios do céu, do reino de Deus, possam ser atingidos através da minha vida, mas através do poder cooperativo e operativo de Deus, não há como falhar, não podemos falhar, não tem como falhar. Se falhamos é porque de fato ainda não nascemos de novo. Ainda não somos homens regenerados. Precisamos voltar e ser crucificados com Cristo, sepultados com Cristo e agora ressuscitados com Cristo pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, uma nova criatura, para viver uma nova perspectiva de vida, a perspectiva do reino de Deus. Então, a palavra energeio é a palavra que traz a visão de que os anseios dos céus não serão atingidos ou alcançados quando eu estou sozinho lutando e com isso tentando alcançar, atingir os anseios, as expectativas de Deus e de Jesus através das minhas obras e das minhas próprias forças. Não. Paulo diz que é Deus quem efetua em nós tanto o querer como o executar. Energeio é um verbo, é uma ação contínua, é uma ação constante, é uma ação que acontece a todo instante. Quando você tem vontade de desistir, você é energizado pelo energeio de Deus, pelo poder de Deus, pela força de Deus. E aí você simplesmente não sabe de onde veio esta força, esta energia que te deu vigor, que te deu vontade de prosseguir e não desistir. É o energeio de Deus, é a força que está te energizando a atingir os propósitos do céu, do reino de Deus. É a energia que Deus continuamente, é uma energia aplicada. Você sabe o que seria uma energia aplicada? É quando Deus aplica uma força num ponto. Então Deus aplica uma força específica no teu interior, na tua mente, no teu coração, para você não desistir, para você não parar, para você não falhar. Deus agindo através da sua palavra, na sua vida. Então, esta é a reflexão desta manhã. Nós não podemos falhar, não tem como falhar. Se falhamos, certamente porque nós não nascemos de novo. Fique com a graça de Yeshua, com a misericórdia de nosso Pai Celestial, sempre nos ajudando em nossas limitações e nas nossas fraquezas. Que a graça do Senhor repouse sobre você e sua família. Tenha um ótimo dia e fique com Deus. Amém.